Aleluia. Deus tem algo para nós nessa noite. Amém. Aleluia. Amém, amada igreja. A gente vai falar um pouco sobre como lidar com desânimo. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmos 42, amém? Glória a Deus. Antes de dar continuidade, eu quero falar para você que, como a Leia acabou de falar um pouco antes nos avisos, a gente vai começar a nossa campanha, que é Profetizando 2026. Quem vai estar aqui? Aleluia. Eu creio que vai ser um divisor de águas, vai ser algo poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Então não deixe de vir, de compartilhar com outras pessoas para estar vendo também, porque a gente vai estar gerando, em nome de Jesus, profeticamente, os milagres de Deus para 2026 sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Então vamos lá. No Salmo 42, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegrias e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhães se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Amém? Aleluia. Mas eu não sei se você conhece esse Salmo 42, mas é um salmo bastante conhecido. Vai falar sobre a corça. Tem até uma canção da Tamires Garcia que vai falar: por que te abates, ó minha alma, né? Então, assim, é muito interessante esses salmos. E o Senhor me trouxe algo poderoso nessa noite para falar para você, igreja, que é o tema como lidar com desânimo. Aqui no Salmo 42, vamos orar. Amém? Fecha teus olhos. Pede para o Senhor ministrar no teu coração nessa noite. Aleluia. Peça para o Espírito Santo dar sensibilidade. Espírito Santo, nós estamos aqui, Deus, em nome de Jesus. Queremos ser sensíveis à tua voz. Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Fala, Deus. Fala em cada coração aqui, Senhor. E cala as outras vozes que não é do Senhor. No nome de Jesus, arranca toda distração. Meu Deus, e que o Senhor venha gerar sensibilidade no nosso coração, nos nossos ouvidos, Senhor, na nossa boca, nos nossos olhos, 5 sentidos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Mas falar sobre esse tema é muito delicado. Vai falar como lidar com o desânimo. Eu sei que quantas vezes você já se apegou desanimado por alguma situação da sua vida. Isso passa a ter um certo... passa até a ser normal. Às vezes a pessoa diz assim: só vive desanimado. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, que está em Salmo 42, que vai falar sobre esse desânimo. E esse desânimo, amados, o significado dele é uma sensação persistente de falta de motivação, energia, entusiasmo
pela vida. Ele pode se manifestar de várias formas, desde um cansaço constante até a perda de interesse nas atividades cotidianas. Olha só, quando estamos desanimados, nós precisamos identificar o porquê esse desânimo. Por que surgiu esse desânimo? Eu não sei se você investiga isso quando você está desanimado, mas a Bíblia ela nos exorta, nos ensina, assim como o Salmo 42, ele vai falar a respeito disso, no nome de Jesus. E antes de identificar por que esse desânimo, nós precisamos entender uma coisa: nós somos formados de corpo, alma e espírito. Eu quero que você fale comigo: corpo, alma e espírito. Mas essas três coisas têm que andar equilibrado, tem que ter equilíbrio. Se o teu corpo está equilibrado, a tua alma, as tuas emoções, ela não está desequilibrada, o que vai acontecer aí? Vai acontecer um desânimo, uma tristeza, uma angústia, sabe? Uma opressão. Por que tem muitas pessoas que entram em depressão? Você já se perguntou? A gente no Clube do Livro, eu falo desse Clube do Livro, porque em todo lugar, meu Deus, o Senhor pede para me falar. Mas eu vou falar do Clube do Livro Divas, que eu faço parte, sou mediadora desse clube, de um dos polos, são muitos polos, aqui em Imperatriz tem em Portugal, tem fora do Brasil, para a glória de Deus, e é para evangelho, é para evangelizar. E o livro que nós estamos lendo esse mês é A Pirâmide da Sabedoria. Nela a gente está aprendendo muita coisa, e uma delas é que nós estamos consumindo, principalmente cristão, crente, estamos consumindo muita coisa indevida, sabe? Nós consumimos, é que nem às vezes você está consumindo tanto alimento, aí você acaba adoecendo. É assim que acontece quando você come demais, sim ou não? Pois o mundo espiritual também é da mesma forma. Se você consumir muita coisa que o mundo oferece, você vai acabar morrendo espiritualmente. E é muito forte esse livro. E entra dentro dessa ministração aqui, falando sobre como lidar com o desânimo. Às vezes você vai lidar o desânimo como? Você está desanimado, você vai pegar seu celular e aí vai ficar, rodando ali, vai Instagram, vai Facebook, vai... E assim vai. Passa o tempo, mais desanimado você vai ficar. Às vezes você passa ali, tem uma coisa que é engraçada, você dá um sorriso, mas logo depois vem a tristeza. Sim ou não? É dessa forma. Sabe por que acontece isso, amados? Porque nós, homens, fomos criados para estar em Deus. Não foi para estar fora de Deus. E quando não há essa conexão, o homem e a mulher acaba danificando, sabe? Acaba sendo esgotado. Você acaba sendo esgotado pelas situações que ocorrem no dia a dia, porque bate o desânimo. Isso é triste, né? Muito triste. Mas se nós não cuidarmos das três áreas que eu havia falado, corpo, alma e espírito, a gente vai adoecer, sim? Sim, né? Mas, para a gente observar aqui, a primeira coisa que você vai notar quando está desanimado, você vai ver eu vou falar isso aqui, mas talvez alguns vão dizer assim, meu Deus, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver dentro da psicologia, viu? E não sou psicóloga, falta só o diploma. Eita Deus, amém, vou atrás. Mas o primeiro deles pode ser falta de vitamina, sabia? Que às vezes nós estamos tão desanimados, a gente sabe por quê? Porque suas vitaminas não estão em dias. Aí você precisa procurar um médico, precisa fazer exames para ver. Porque até dentro da gente, amados, existe um desequilíbrio que a gente tem que equilibrar. É a saúde. Você tem que estar em dias com a saúde. Isso eu falo com experiência própria. Eu passei por uma situação hormonal de falta de vitamina e eu estava desanimada, é triste, aquela coisa toda de, meu Deus, o que é isso? E às vezes a gente que é intercessor, a gente já diz assim, meu Deus, que luta é essa, que guerra é essa? Será que o demônio já está entendendo como é que é? É assim um pouco louco que eu estou falando, mas é assim. O homem e a mulher de Deus, quando anda no Espírito, tem que andar dessa forma. E eu fiquei imaginando isso, de meu Deus, será que é isso? Mas aí quando eu fui fazer os exames, estava lá, a vitamina D baixíssima. Tá, sabe? A vitamina B12 nem se fala. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, isso também pode causar um desânimo. Entendeu, igreja? Pode ser também uma guerra emocional que você está enfrentando.
Você sabia que quando nós estamos enfrentando uma guerra emocional, nosso emocional, ele está, sabe, atacado com alguma situação, às vezes é a conta financeira. Eu vou falar de mim, amém? Um tempo atrás, amados, eu estava tão angustiada, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Minha imunidade baixou de uma vez. E aí, o que acontece? Aí a médica disse assim, não, mas você faz o quê? Aí fui falar para ela o que era. Olha, eu trabalho, eu sou vendedora, eu sou corretora de imóvel. Ó, tá aí, você quer comprar seu imóvel, alugar, viu? Me procure. E aí, então, eu fui falar para ela, né, o que eu fazia. E ela disse assim, minha filha, você tem que descansar, porque não a imunidade cai. Aí, o emocional, amados. Eu estava tão, assim, preocupada com as finanças, que meu emocional baixou, entende? A imunidade baixou, o emocional ficou. E aí eu fiquei desanimada. E isso pode acontecer com você também, em alguma situação. Talvez não seja as finanças, mas talvez seja alguma situação que você está enfrentando hoje, ou na sua casa, ou no trabalho, ou na faculdade, não sei qual a situação. Você esteja desanimado, sabe? Talvez é aquela confusão que houve dentro da sua casa, com a mãe, com o pai, os filhos, ou com o esposo, ou com a esposa. E aí você ainda está, sabe, remoendo. Então, isso tudo vai causar um desânimo. Certo? Até aqui, tudo bem? Pode ser o quê? Falta de vitaminas, ou pode ser também uma guerra emocional. Ou o terceiro ponto, pode ser uma guerra espiritual. Amém, amados? Nós somos homens e mulheres, nós somos corpo, alma, mas também temos o espírito. E tem coisas no mundo espiritual que a gente não vai entender. Quando você não consegue entender isso, você acaba sendo, muitas vezes, bombardeado no mundo espiritual, com coisas que acontecem. Às vezes, vem alguma enfermidade e você está doente e não sabe por quê. Uma certa vez eu fui no médico e estava tudo ok, vitamina, tudo ok. Eu digo, meu Deus, mas o que é isso, doutor? Ele disse assim, eu não sei o que é, não. E eu digo, mas que negócio é esse que estou doente, não aparece a doença. Aí depois o Espírito Santo disse assim, é espiritual, é guerra espiritual. Aí que eu fui entender o nível. Então, mas existem níveis que você não vai entender o que você está passando. Mas quando você está em Deus, você consegue, amém? Você consegue entender a raiz da situação e consegue lutar para que você possa ter vitória nessa área. No Salmos 42, vai falar justamente sobre isso. Aqui é um Salmos, aqui não sei se na sua Bíblia diz, mas diz assim, para o mestre de música, um poema dos coraitas. Olha só, esse aqui é um poema que fala dos filhos de Corá, que estavam lutando contra o desânimo, contra a depressão. E isso que estavam vivendo, causou uma reação neles. Quando eles estavam vivendo isso na íntegra, sabe? Um desânimo profundo, uma depressão, porque todo desânimo, se você não cuidar do desânimo, vai vir o quê? Vai vir a opressão, depois vai vir a depressão. É por isso que muitas pessoas estão depressivas hoje. Por quê? Porque acabam acumulando, sabe? Consumindo coisas que estão aqui, dentro desse negocinho aqui, tão pequeno. Talvez o seu é menor do que o meu. Mas, eu te digo bem aqui uma coisa. Isso aqui é uma ferramenta para destruir pessoas. Se você não souber usar, você não ter disciplina. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Dentro dos lares, as pessoas não sabem mais o que é tomar um café com a família, almoçar com a família, jantar com a família. Não tem nenhuma refeição com a família, não tem diálogo na família, entende? E é preciso a gente despertar para isso, para que isso não venha causar uma situação mais constrangedora, uma situação delicada que vai até comprometer a saúde da sua família, a saúde emocional sua também. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, os filhos de Corá estavam enfrentando esse desânimo. Se na Bíblia fala de desânimo, fala de depressão, naquela época, naquele tempo, por que não agora? Agora muito mais. Agora a gente percebe que tem crianças que têm depressão, amados. Isso é muito triste. Tem crianças que
eu estive conversando com uma médica, que ela é até psicóloga também, e ela falando que o índice de crianças no consultório dela é alarmante. E eu fiquei preocupada com isso. Eu digo, meu Deus, ela disse, é. E é só por causa disso aqui, amados, ó. Aí eu fiquei mesmo assim, eu digo, meu Deus, por causa disso aqui, da tecnologia. A tecnologia, ela não te deixa mais você pensar, não deixa mais você raciocinar, tudo é na hora. Às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade, quer fazer um trabalho, não tem, sabe? Eu vou pesquisar, não, eu vou procurar logo aqui. E aqui tem muita ferramenta para você encontrar, principalmente esse A. Hoje você abre, às vezes você olha o Instagram, só tem A. As coisas acontecem, né? É fake. Mas tem muitas coisas que é IA, amados. E o mundo está assim, ó, se robotizando. Eita, glória a Deus, falei. Está, sabe, a tecnologia está avançada, está na frente. E eu quero falar para vocês, se nós não abrirmos os nossos olhos como homens e mulheres de Deus, e aprender o que está aqui nas Escrituras Sagradas, sabe? A gente vai ser mais um que vai viver desanimado, depressivo, talvez até na clínica, sabe, psiquiátrica, para poder ser medicado. Mas eu quero falar para você que nós temos o direito de escolher, amém? Você tem o poder de escolher. Se você quer ter um emocional equilibrado. Amados, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os coraitas, amados, eles estavam ali desanimados, com depressão, vivendo uma situação bem difícil. Mas uma coisa nos chama a atenção. Sabe o que é? Que a primeira coisa que eles foram falar, foram para ele mesmo. Eles foram dizer sobre a alma. Porque nós temos que entender que está aqui, ó, dentro de nós. Amém? A nossa alma, as nossas emoções. Eles perguntam à própria alma, por que você está tão triste, a minha alma? Sabe que tem vezes que você está na sua casa, você chega a ficar nessa porção, nessa proporção, desanimado, muito desanimado. E aí você não sabe para quem falar. Às vezes você não quer nem falar. Às vezes você quer se esconder, entrar dentro do seu quarto, ficar no escuro. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra de Deus, amados, nos ensina a perguntar à própria alma, porque ela está tão triste. Você já se perguntou alguma vez? Por que está tão triste a minha alma? Né? Porque se o teu corpo está bem, o teu espírito está bem, por que tua alma está assim? Nós temos que estar questionando a nós mesmos, para a gente buscar respostas em Deus, para que a gente venha ser curado em Deus. Mas as pessoas, o mundo lá fora não tem cura para mim e para você. Entende? Principalmente emocional. Ele tem o quê? Ele tem uma escravidão. Ele quer te dominar. O mundo, ele quer nos dominar numa dependência emocional tão grande que a gente acaba deixando Deus de lado. A gente vai acreditar que aquilo ali é o normal, que o que eu estou passando é normal, que aquilo ali é assim, eu vou me tratar, me cuidar, e não é assim. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Amém? Aleluia. Então, anote essa chave aí, viu? A primeira chave para a gente vencer o desânimo é perguntar para a própria alma por que ela está tão triste. Esse é um segredo que eles estão falando aqui na Bíblia. Em seguida, ele vai dar às suas almas a seguinte instrução. Ele vai dizer para a alma: põe a sua esperança em Deus. Nós temos que colocar a nossa esperança em Deus. Sem Deus, amados, nós não podemos ir a lugar algum. Porque a nossa esperança tem que estar nele. E o diabo sabe que é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas é o diabo. E ele é inimigo das nossas emoções. E ele sabe disso. Então ele vai o quê? Ele vai afetar, ele vai, sabe, flertar, colocar flechas, sabe, dardos inflamados sobre a nossa mente. Porque é aqui que tudo começa. Sabe quando a Bíblia fala de coração? A Bíblia não está falando isso aqui, ó. Tu tem um coração, não tem? É do lado direito ou esquerdo? É no meio? No meio? No meio.
Amém. Glória a Deus. Mas o coração que a Bíblia fala mais, não é aqui, ó. Sabe por quê? É o cérebro, é as emoções, é onde flui todas as coisas. Então a gente tem que ter bastante atenção, porque a Bíblia diz também que o coração ele é enganoso. O coração é enganoso, é por isso que nós temos que tomar decisões não pela emoção, entende? Pela razão, por aquilo que a Bíblia te ensina e me ensina. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E finalmente ele vai declarar o que vão fazer. Ele diz assim, depois disso tudo ele diz assim: ainda o louvarei, ele é o meu Salvador. E ainda vai falar mais coisas referentes sobre Deus. Ou seja, mas o desânimo ele destrói a esperança. Quando nós estamos desanimados, nós destruímos a nossa esperança. A gente não tem mais fé de nada. A nossa fé, ela é atacada. É por isso que nós temos que ter bastante atenção com isso. Você nasceu para viver na plenitude do Espírito de Deus. Nós nascemos para isso. Nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora tem algo mais interessante que eu quero compartilhar com vocês, é que está no versículo de 1 a 2. Que ele vai falar assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É muito forte isso aqui. Aleluia. Eu gostaria de pedir para os meninos soltar bem aqui um vídeo que eu enviei bem para eles. Eu queria que vocês prestassem atenção como é a corça, para a gente entender aqui. Suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Ah, como a corça suspira. É muito rápido, né? Mas eu sei que vocês viram ali a corça correndo entre as montanhas, sim ou não? E ela é ágil. Ela corre rápido. E eu fui procurar assim, algumas curiosidades sobre esse animal, né? Sobre a corça. Porque a Bíblia fala sobre a corça. Tem muitas coisas, mas que a Bíblia vai colocar significados para você entender, interpretar. Aqui diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Você já se perguntou que corça é essa que anseia pelas águas correntes, que a Bíblia está dizendo que ela é uma corça que anseia por águas? Assim eu tenho que anseiar a minha alma por Deus? Você já se perguntou por isso? E uma das curiosidades tão interessantes que eu achei foi uma delas: o seu comportamento relacionado à água e a predadores. Porque aqui fala de águas, né? Quando se sente vulnerável ou ameaçada, a corça pode exalar um odor forte que atrai os predadores. Olha só o que acontece. Quando ela se sente vulnerável ou ameaçada, a corça ela pode exalar um odor forte que vai chamar a atenção, vai atrair os predadores. Agora traz isso aqui para a minha vida e para a tua vida, amém? Você é uma corça, vamos aqui, entrar aqui. Você é uma corça e está sendo vulnerável a alguma situação na tua vida, está sendo ameaçada. E aí o que vai acontecer? Vem o quê? Quando você se sente ameaçado, o que você sente? Medo. Quando você é ameaçado por alguma coisa, você não tem medo? Nós temos medo. Isso, nosso corpo, ele vai refletir isso. Então, o medo, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquilo que vai atrair o predador, que vai atrair o diabo. Entende? Entendeu agora? É isso que acontece. Quando estamos com medo, nós atraímos o quê? O diabo. Por quê? Porque ele é o nosso inimigo, sim ou não? Ele é o nosso predador, amados. Vocês estão entendendo? Amém? É por isso que nós temos que ter bastante atenção quando nós nos sentimos vulneráveis. E para mim não ser vulnerável, para mim não ter medo, o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus. Diga assim: confiar em Deus. Quando vem o medo, confia no Senhor.
Sabe? Quando vem aquela situação que você olha e diz assim, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E confia no Senhor. Confia no Senhor. Nós temos que anseiar pelas águas correntes. Quem é essa água, amados? É o Senhor. É o Senhor. Para se livrar desse cheiro e se proteger, ela corre desesperadamente em busca de fontes de águas puras e cristalinas, geralmente nascentes no alto das montanhas, onde ela pode se banhar e beber. Olha como é interessante, né? Para se livrar do medo, vamos colocar o medo aqui, né? Para se proteger, ela corre para onde? Ela corre para onde? Para o alto. Não é para o alto que ela corre? E ela vai atrás de quê? Fonte de águas puras, onde ela pode banhar e beber. Amados, ela está nos mostrando aqui que nós, quando estamos desesperados, quando estamos, sabe, correndo perigo, nós temos que correr para onde? Para a fonte, que é Deus. E por que nós corremos para outros lugares? Em vez de correr para o Senhor, por que nós estamos correndo para aquilo que o mundo fala que é melhor e não é? Nós precisamos correr para Deus quando nos sentimos ameaçados. Eu aprendi isso. Sabe? Na pior dor, uma das piores dores, o Senhor me ensinou a correr desesperadamente atrás dEle, para que eu pudesse beber dessa água que é fonte da vida. A água que Deus, Ele entrega para mim, para você, é fonte de água viva. Essa água que o Senhor está falando. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele tem vontade, tem desejo de aliviar as nossas dores, sabe? Tirar todo o cansaço. Quando você se sentir ameaçado, corra para Deus. Ele é a pessoa que vai, sabe, te dar paz, te dar calmaria, que vai trazer refrigério para a tua alma, sabe, que vai equilibrar as tuas emoções. Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. E essa paz não se encontra no mundo, amados. Não se encontra, sabe, na internet, sabe, na tecnologia, e num carro, numa moto, no teu dinheiro, não. Se encontra em Deus. Em Deus. A paz que nós precisamos se encontra em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só a terceira curiosidade. Ela é conhecida por ser extremamente seletiva. Ela é seletiva. Bebendo apenas água de alta qualidade, ignorando fontes de água suja ou estagnada. O que nós podemos aprender com isso hoje? Seja seletivo. Sabe? Tem muitas águas que estão disponíveis para mim e para você, mas nós temos que ser seletivos. Nós temos que beber a água, que fala aqui, uma água, amados, que é de alta qualidade, sabe? Temos que ignorar fontes de água suja ou estagnada. Aqui nós podemos aprender algo muito importante, que vai ter pessoas que vai querer que você beba, sabe, água suja. Quer que você não saia do lugar, sabe, onde que o Senhor quer te tirar. Talvez seja um poço profundo que você esteja. Talvez você esteja dentro de um poço. Eu estou só fazendo aqui uma analogia. Talvez você esteja dentro de um poço que você não vê mais a luz. Você diz assim, meu Deus, e agora? Hoje uma pessoa entrou em contato comigo que eu nem lembrava mais dessa pessoa, mas foi minha amiga de infância. E ela entrou em contato comigo, eu fiquei até com medo de ser algum golpe, alguma coisa assim. Aí ela entrou, não tinha foto nem nada, eu fiquei, meu Deus, quem é? Meu Deus, será que é ela? E fiquei. E aí ela começou a falar sobre o que estava acontecendo com ela, e pedindo oração. Mas as pessoas hoje, que a gente mais percebe, principalmente a gente que é pastor, que é líder, que está lidando com pessoas diariamente, a gente percebe que as pessoas estão vivendo um ciclo depressivo por causa de más escolhas. E isso é muito forte. As nossas decisões, amados, ou ela vai nos levar para um lugar de paz, ou vai nos levar para um lugar, mas que vai nos trazer preocupação. Quem é que quer viver preocupado direto, amados? Ninguém. Quem é que quer viver uma vida, sabe? Que você olha assim, eu não tenho mais nem amor pela minha vida. A depressão faz isso.
Ela faz você dizer que não tem mais amor por você mesmo. E aí, o inimigo vai lá e diz assim, vai, te mata. É isso que faz. E essa pessoa começou a falar sobre isso. Quando ela começou a falar, eu digo, não, para bem aí, vamos orar agora. Coloca a mão na tua cabeça, onde tu está, bem aí. E eu comecei a orar por aquela vida. Então eu entendi o que, amados? Que muitas vezes as nossas escolhas, sabe, escolhas que não estão colocadas diante do Senhor, a gente acaba tomando decisões precipitadas. E a gente paga um preço. Sabe? Vai custar caro. Sabe o que é isso? Custa algo na nossa vida que muitas vezes você vai olhar e vai dizer assim, você vai desprezar até a sua vida por causa dessa escolha. Nós temos que ter cuidado com isso. O povo de Israel, quando você lê a Bíblia, você entende uma coisa, que o povo de Israel, amados, o povo de Israel, quase não chama, quase não sai, Israel, era um povo escolhido por Deus. Entende? Herança. Deus disse assim, é vocês vão entrar na terra prometida, e quem estiver lá, vocês vão matar todo mundo lá e possuir a terra. Olha esse Deus, está vendo? É como se o pai dissesse assim, meu filho, nós vamos bem ali numa cidade, com o pastor fala de João Lisboa, né? É João Lisboa, pastor? É. Vamos lá no João Lisboa, só um exemplo, viu, gente? Vamos lá em João Lisboa e vamos, sabe, saquear ali, vamos tirar aquele por todinho, nós vamos ficar ali. Meu irmão, assim, não sei se tu já conseguiu analisar isso na Bíblia. Mas quando Deus tem uma promessa, amados, para mim e para você, Ele vai cumprir. Entende? Ele vai cumprir a promessa. Agora, Ele só não cumpre quando nós estamos debaixo de desobediência. Quando você está debaixo de desobediência, Ele não cumpre promessa nenhuma. Ele não tem nenhuma promessa para cumprir na minha vida e na tua vida. Quando estamos desobedientes. Porque o povo, o tempo todo, o Antigo Testamento vai falar de desobediência, de idolatria. E tudo isso o Senhor ia lá e mandava, ó, mata tudinho. Quando ficar desse um eu vou multiplicar. Passa. Tu está entendendo? Deus é juízo, é justiça. E Ele zela pela palavra dEle, pela promessa dEle. E nós temos que ter muito cuidado com isso, viu? Porque eu não estou falando que Deus vai lhe matar não, viu? A pessoa assim, meu Deus do céu, o pastor está dizendo que Deus vai lhe matar, não. Eu estou falando que antes de você fazer alguma decisão, tomar alguma decisão na sua vida, busque se aconselhar com Deus, busque o Senhor para perguntar, Senhor, é isso aqui, Deus, isso aqui vai dar certo, isso aqui é para mim, Senhor, porque o Senhor vê aquilo que eu não vejo, vê aquilo que nós não vemos, e o Senhor muitas vezes nos livra, nos dá livramento, amém? É isso que o Senhor faz, aleluia, glória a Deus. A coça é um animal pequeno, amados, conhecido em algumas culturas. Até colocou um nome aqui, mas eu não vou falar não, que eu não venho, viu? Eu vou falar. Como duende da floresta. Olha. Meu Deus, esse povo não sabe nem. Elas possuem patas muito firmes e se movem com grande precisão. Olha só. Elas têm o quê? Firmeza, né? Nas suas patas, no seu caminhar. E se move com grande precisão, com as patas traseiras pisando exatamente no mesmo lugar que a dianteira, o que lhes permite navegar em terrenos montanhosos, íngremes e fugir de inimigos. Olha só, quando o Senhor, Ele coloca na Bíblia um animal que é esplêndido, né? Assim como como o Senhor criou ele. O Senhor está pedindo para que eu e você possamos olhar para esse bichinho, sabe? Para esse animal e tirar coisas boas de suas características, porque tem muitas coisas mais que nós aprendemos com os animais. Amém? Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Pensei que o estava dormindo, meu Deus. Então, nós precisamos, amados, ser exatamente rápidos, sabe? Nós precisamos navegar em terrenos montanhosos, íngremes. Ou seja, amados, para o homem e para a mulher de Deus, que está no Senhor, não há nada, escute o que eu vou lhe falar, não há nada, mas não há nada mesmo, que possa impedir um homem ou uma mulher de Deus, quando está na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nenhum desânimo. Para encerrar aqui, eu vou falar de uma pessoa que é bem interessante, de Davi. Todos nós conhecemos Davi, já ouviu falar sobre Davi.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque ele errava como eu e você. Mas tinha uma coisa, ele ia lá, pedia perdão para Deus e não voltava a fazer a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Isso que diferenciava Davi de outras pessoas. Então ele foi, colocado ali por Deus como segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus quer que nós venhamos também ser, segundo o coração dele, e andar em obediência. Isso se chama obediência. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ser desobediente, mas se você entender que você foi desobediente e voltar atrás, se arrepender, amados, Deus, a palavra do Senhor fala que se nós confessarmos, os nossos pecados e nos arrepender e não voltar a fazer, nós alcançaremos misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia de Deus? É você saber que você é pecador, que eu sou pecadora, eu erro, você erra, mas mesmo assim, se nós nos arrependermos e não voltarmos a fazer, Deus vem com a misericórdia, vem com a graça dele e nos limpa, e nos sara, nos purifica. Mas se você voltar a fazer, a Bíblia diz que nós estamos colocando Jesus na cruz de novo. E isso é forte. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Davi era um homem, segundo o coração de Deus, foi ungido pelo Senhor para se tornar rei. Ele demorou muito tempo para se tornar rei. Eu não me recordo se foi 40 anos, mas foi um tempo aí bem longo. E antes dele governar, ele começou de governar Jerusalém, ele começou a governar primeiro Judá, que era mais pequeno. E aí depois o Senhor deu Jerusalém, entende? E tudo foi um processo na vida dele. E aconteceu que chegou um dia que Saul descobriu que ele que ia ser o rei, foi perseguir Davi. Agora imagine Davi sendo perseguido, sem casa, sem nada, e saindo daquela cidade, indo para o deserto, indo para as montanhas. Agora imagina aquele homem como ele não estava sofrendo emocionalmente. Olha só, aquele homem, Davi, que você olha para a Bíblia e você só lembra de Davi pegando 3 pedrinhas e lançando uma pedra no gigante e ele caindo. Agora em outra hora ele estava como? Sendo perseguido. De um gigante, de matar um gigante, de ser um guerreiro, estava sendo o quê? O que, igreja? Perseguido. O que eu quero falar para você? Que vai surgir situações na nossa vida que vai trazer desequilíbrio emocional na nossa vida. Mas se você estiver em Deus, diga assim, se eu estiver em Deus, eu vou superar. Davi superou. Sabe como Davi superou? A Bíblia vai falar, amados, lá deixa eu ver aqui, 1 Samuel 22, de 1 a 2. Lá, Samuel 22, 1 a 2. Ele vai falar lá uma coisa bem interessante, deixa eu abrir bem aqui. Abriram aqui. Olha, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. Assim tornou-se quê? O que Davi tornou-se? Líder deles. Olha só, Davi se tornando líder de pessoas que estavam com dificuldades, endividadas, descontentes. Agora eu pergunto para você, Davi estava como emocionalmente? Me fala mesmo. Sendo perseguido, mas mesmo assim, mas ele não desistiu. Ele fez o quê? Ele fez aquilo que Deus havia ensinado para ele. Se tornou um líder. Nós precisamos se tornar um líder de si mesmo. Davi está ensinando ali ser líder de si mesmo, ser líder das suas emoções, amém? Você está entendendo isso? Nós precisamos ser líder de nós mesmos, amados. Você só pode se tornar líder de alguém, de uma célula, ou no seu trabalho, tomar conta de alguma área dentro do seu trabalho, se você for líder de si mesmo, porque se você não for, você vai se perder no meio do caminho. Saul se perdeu no meio do caminho, mas Davi não. Davi,
ele sabia quem ele era em Deus. Nós precisamos saber quem somos em Deus. Quando o desânimo, sabe, nos abater, é você falar que nem Salmo 42 nos ensina. Por que está assim, tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Começa a declarar. Começa a colocar a tua alma em Deus. Se o teu corpo está em Deus, teu espírito está em Deus, tua alma precisa estar em Deus. Amém? Nós precisamos ter uma mente equilibrada em Deus, para que nós possamos superar, amados, as coisas que virão. Porque se você não tiver uma mente totalmente equilibrada em Deus, quando as coisas ruins vierem, você, sabe, seus joelhos vão vacilar. Como Provérbios fala, você não vai ter forças para aguentar as situações, porque o dia mau vai chegar para todo mundo. A Bíblia diz que o dia mau chega para todos. Então nós temos que nos preparar, principalmente emocionalmente. Nós precisamos ter cuidado. Começa, sabe, a ter disciplina. Começa, sabe, a disciplinar esse negocinho aqui. Começa a disciplinar. Eu vejo pessoas que vêm para o culto. Eu vou falar daqui mesmo, o senhor está mandando a falar. A gente fala, começa pela gente, né? Começa pela gente. A gente vem para o culto, em vez de cultuar a Deus, de, sabe, adorar o Senhor, a gente fica no celular. Está na adoração, está, ó, mandando mensagem, se eu fosse pastor, ainda vou dar essa dica para ele. Se eu fosse pastor, quando eu ajudava, eu era auxiliadora, olha, pastor, de uma igreja ali, antes de vir para Adonai, sabe, gente? Aí lá, o pessoal já tinha onda do celular. Aí eu disse assim, pastor, não dá certo esse negócio. Não era o que foi, minha filha. Eu era dura. Hoje não, hoje eu sou mansa, pastor. Senhor, sabe? Aí disse assim, não, coloca uma placa na igreja todinha assim, ó. Guarde seu celular, guarde seu celular, guarde seu celular, guarde seu celular. E elas, tu tá doida? Eu digo, tô não, pastora, foi Deus que mandou. E ela, mas como é que Deus está mandando? Eu digo, pastora, Deus vai falar com a senhora. Aí Deus não falou com ela. E aí ela começou a colocar, ela disse, eu vou colocar, mulher, mas não sei não, o pessoal vai ficar assim, eu digo, pastora, coloque. Amados, quando as pessoas obedeceram, o mover de Deus foi sobrenatural sobre aquele lugar. Sabe, parece que nós não estávamos, sabe, naquele lugar, era assim, meu Deus, parece que a glória desceu na terra. Porque nós estamos muito apegados com isso aqui, amados. Eu fui assistir um culto numa igreja, depois eu falo para o pastor Lucas. Eita Deus. Mas eu vi o pastor, não vou falar o nome do pastor. Gente, mas eu fiquei surpreendida com aquilo. Ele começou a falar sobre os atributos de Deus e o pastor já pregou sobre isso. E ele pregou algo tão interessante que ele falou que um atributo de Deus é a solidão. Aí eu fiquei, a solidão? Aí eu disse, meu Deus. Aí ele começou a pregar sobre esse atributo. Ele falou assim, olha, Deus, ele já é, ele não precisou ser, ninguém, sabe, ele não precisou ninguém criar Deus, porque ele já é. Ele é o grande eu sou. E ele criou o homem para que o homem estivesse dentro dele. Porque ele tirou o homem dentro dele, entende? Então Deus já estava na solidão. Só que a solidão de Deus é diferente das que a gente imagina que a solidão é a gente ficar sozinho, aí fica em depressão, fica triste, fica, sabe, daquele jeito. Não. Ele era Deus, ele é Deus, amém? Ele é Deus. E o que eu quero falar para você é que quando nós entramos na igreja, nós acabamos deixando de cultuar o Deus que é o Deus verdadeiro. A gente acaba, sabe, só observando as redes sociais, é a Bíblia, é menino correndo na igreja. Eita, Jesus. Sabe? E aí tira a sua atenção. Então, você está cultuando a Deus, amados? Nós não estamos. Quando eu ouvi ele falar sobre isso, eu disse, meu Deus, eu não estou cultuando a Deus, não. Porque tem hora que a gente fica, né? Às vezes a gente fica incomodado com alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que quando você entrar nessa igreja aqui, a partir de hoje, sabe? Guarde o seu celular. Pega, eu disse assim, eu faço a anotação no celular. Eu digo, eu não vou mais fazer a anotação no celular, eu vou escrever, que eu vou guardar dentro da bolsa. Entende? Porque tem coisa, mas que se você não tirar, você não mudar, ninguém vai mudar. E você não vai conseguir ter uma experiência com Deus.
Aqui, todas as vezes quando eu estou cultuando o Senhor, mas eu sinto a presença de Deus, assim, de tal maneira, porque eu me preparo lá na minha casa, para me sentir aqui, né? Me preparar quando eu estou aqui, não. Se você não fizer isso, você nunca vai sentir a presença de Deus. E eu quero que você aprenda isso, amém? Você a buscar o Senhor, a cultuar a Deus, esquece as coisas lá fora. Eu quero convidar você a ficar de pé, no nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. Gostaria de convidar você a vir na frente. Não sei se é a tua mente, sabe, está confusa. Eu não sei se você tem que tomar uma decisão e não sabe qual decisão tomar. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra nessa noite, como lidar